gostaria de compartilhar com vocês uma canção em que Deus tem falado muito ao meu coração, na expectativa, orando, pedindo a Deus para que fale ao coração de vocês também, para que vocês se sintam tão abençoados como eu me sinto abençoada através dessa canção, dessa melodia, dessa mensagem, que vocês se sintam encorajados nesse momento tão difícil que nós vivemos, mas também nesse momento em que nós experimentamos o cuidado de Deus nas nossas vidas de uma forma tão clara, tão nítida. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Violência em toda parte, nas ruas, na televisão, lançados somos sobre a sorte, sem ter alguém que estenda a mão, mas por enquanto, por enquanto, por enquanto, por enquanto, a dor que grita em silêncio, a quem parece nada ouvir, nos leitos todo sofrimento, uma espera sem ter fim, mas por enquanto, por enquanto, por enquanto, por enquanto. Sei que um dia chegaremos lá e não terá mais sofrimento. O autor da criação, a mesa, e todos juntos cearemos até o dia de partir para o lar, para onde não há mal. Vamos viver na esperança e servir aqui a quem precisa. Sei que um dia o amor encontrará a todo coração sedento. A espera, enfim, vai acabar. Não se ouvirá nenhum lamento até o dia de partir para o lar, para onde não há mal. Vamos viver na esperança e servir aqui a quem precisa. Graças a Deus o louvor da Fernanda, que cantou conosco, nos levou em oração, em louvor ao Senhor nesse momento. Vocês podem ver que eu estou sentado agora, né? Estou mais próximo de vocês. No começo a transmissão ficou ruim, me parece que estava picotando a transmissão, então não dava para entender direito a minha voz, e eu falo que eu estou muito feliz de encontrar você aqui nesse momento de oração, de devocional, para falar da palavra de Deus, para estarmos reunidos como igreja. O que eu falei um pouco antes é que a gente pode estar separado, de distância muito longe, um longe do outro, por confinamento, por conta do coronavírus, mas a maravilha, a beleza da igreja do Senhor é porque, apesar de distante, nós podemos estar juntos no Espírito. E isso é muito bom, isso nos alegra, isso nos renova a nossa vida. Então, graças a Deus, porque podemos ter a tecnologia e para nos trazer hoje esse momento de devocional. O tema dessa noite que eu trouxe para vocês é a gente refletir como o Espírito Santo nos dá coragem para enfrentar as nossas dificuldades. Eu peço para você agora abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 4.
Eu vou te dar um instante para você procurar na sua palavra, na sua Bíblia, aí, na palavra de Deus. E aí nós vamos ler juntos nesse momento. Diz assim a palavra de Deus: Bendito seja, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar o que estiverem com qualquer tipo de tribulação. Graças a Deus por essa palavra, graças a Deus pela palavra do Senhor. Vamos orar nesse momento, falar com nosso Senhor. Pai querido, Deus amado, estamos todos, meu Pai, nesse momento reunidos em Teu nome. E apesar de distantes, Senhor, uns dos outros, nós compreendemos, meu Pai, que o Senhor está conosco nesse momento. Estamos todos, Senhor, juntos, reunidos, para ouvir da Tua palavra, Senhor, e para glorificar e exaltar o Seu santo nome. Peço a Ti, meu Pai, que o Senhor mova o Teu Espírito Santo, Senhor, na vida de cada um daqueles que está participando conosco nesse momento. Fala, Senhor, aos nossos corações. A Sua palavra, Senhor, foi semeada no coração de cada um de nós. Que venha o Teu Espírito Santo, Senhor, trazer fruto e fruto em abundância. Assim oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, a questão que eu trago para vocês hoje, a reflexão que eu trago para vocês hoje, é como nós podemos viver, né, com coragem, com a coragem do Espírito Santo. A vida é cheia de situações, de tribulações, de dificuldades. E nós vivemos, em qualquer momento da nossa vida, possibilidades e situações que nos trazem tribulação, ou dificuldades, ou dilemas. E esses dilemas, essas dificuldades podem aparecer, por exemplo, na época de Paulo, através de perseguição religiosa, que foi algo muito marcante na história da igreja naquele momento. Outra questão, nos tempos atuais, o que nós sofremos como tribulação, podemos enxergar também esse momento de pandemia que nós vivemos. E nós temos duas formas de vivenciar essa questão dessa crise, desse dilema, dessa tribulação que nós estamos passando. Uma é viver com coragem e a outra é viver com angústia. Viver com coragem é não apoiar em si o seu braço, a sua força. É compreender e aceitar a gente e a nossa condição humana, a nossa condição de falibilidade. Nós não temos respostas para tudo, nós não conseguimos solucionar todos os dilemas e situações das nossas vidas. Mas viver com coragem é compreender que nós não temos essa capacidade de, na força do nosso próprio braço, superar os nossos dilemas. E também acreditar e apoiar a nossa vida no Criador. Apoiar e colocar, compreender que essa diferença dessa condição humana para uma condição de perfeição, quem traz essa solução de problema é o próprio Deus através do Espírito Santo. Então, viver em coragem é justamente aceitar a sua condição humana e crer que o Senhor está ao seu lado, contemplando a sua vida, resolvendo esse dilema que você não consegue superar. E angústia? O que é viver em angústia? Viver em angústia é viver na sombra da sua própria força. É ficar esperando e buscando solução dentro da sua própria condição humana. E isso a gente não consegue resolver as nossas condições humanas. E nesse momento que eu não consigo resolver essas questões, aí me vem o medo, me vem a tristeza, me vem a angústia, o sofrimento. Por quê? Porque essa condição a gente não consegue superar essas dificuldades. Essa é a diferença entre viver na coragem, pela coragem, em coragem
e viver angustiado e viver sofrendo através da angústia. Paulo era um homem corajoso. O apóstolo Paulo, em toda a sua missão, em toda a sua vida, em todo o seu ministério, ele foi um homem de coragem. No final da sua vida, ele faz um relato justificando para aqueles que estavam falando que a vida dele era fácil. Ele falou: olha, eu passei por várias situações durante a vida, eu vivi tribulações, mas essas tribulações não me trouxeram angústia. Por quê? Porque eu estava apoiado, a minha fé estava apoiada em Jesus Cristo. Então Paulo sabe o que é viver em coragem no Espírito Santo. E um pouco dessa alegria de viver em coragem, Paulo traz para a igreja que se reunia lá na cidade de Corinto. Nessa segunda carta que ele envia aos coríntios, ele justamente fala da alegria da coragem, de viver em coragem. Mostrando para eles, incentivando, trazendo a eles a alegria de perseverar nas consolações do Espírito Santo, porque através dessas consolações é que a gente vive em coragem. A gente afasta a angústia das nossas vidas e passa a viver apoiado na coragem do Espírito Santo. Eu trago algumas reflexões nessa noite a respeito dessa carta de Paulo. São alguns pontos que eu vejo como importante a gente trazer aqui para vocês. A primeira reflexão que eu faço é que nós todos vivemos tribulações, aflições e diversidades. Quando eu falo nós todos, é independente da nossa crença. Se nós somos cristãos ou não somos cristãos, as tribulações, as dificuldades, os dilemas virão sobre nossas vidas. E isso vem sobre todo mundo. O próprio Cristo, lá no livro de João, ele diz, no capítulo 16, ele chama a atenção a isso. Ele fala: vocês passarão por tribulações, mas tende bom ânimo, tende coragem, porque eu venci o mundo. Da mesma forma, Paulo, através das suas cartas, mostra que ele também passou por tribulações. Aqui a questão é: nós vamos viver angustiados ou nós vamos viver com coragem? Essa é a reflexão que eu trago para essa noite. Todos nós vamos passar por tribulações, mas de que forma nós passaremos por elas? Angustiados ou na coragem do Espírito Santo? Uma segunda reflexão que eu trago para os irmãos é: Deus é soberano sobre tudo, sobre todos, é o Criador dos céus e da terra. O paralelo que eu quero enxergar através desse ponto é que quando eu coloco a minha vida, a solução dos meus problemas nas minhas mãos, eu estou colocando a solução nas mãos de alguém que é falho, que é imperfeito, pela sua própria natureza de criatura. Então a gente não vai conseguir resolver os dilemas. Mas quando a gente enxerga Deus como o Senhor soberano, Senhor dos senhores, aquele que criou os céus, que criou a terra, é aquele que todo mundo está subordinado às suas mãos, que ele que traz a providência às nossas vidas. Quando eu coloco a minha vida, quando eu coloco os meus dilemas, a minha insuficiência de vida, a minha pequenez de vida e coloco a minha fragilidade e coloco isso nas mãos de Deus, então eu estou colocando a minha segurança, a minha vida na mão daquele que é Criador. Esse é um ponto fundamental para a gente entender o que é viver em coragem. Viver em coragem é apoiar a nossa vida naquele que tem condições de dar solução aos nossos conflitos, aos nossos dilemas. Até em questão da nossa própria existência. Os conflitos que levam as pessoas ao suicídio, a viver a ansiedade, passa por essa condição de não compreender a si mesmo, de enxergar a si nessa insuficiência e não ver saída. A saída é justamente apoiar a nossa vida em Deus através do Espírito Santo. E um terceiro ponto é que o Espírito Santo nos encoraja em meio
à tribulação. O momento que vivemos hoje é um momento de tribulação, mas não é um momento de angústia, de sofrimento, mas é um momento de encorajamento. É um momento de enxergar que o Espírito Santo nos traz uma transformação, uma resposta integral à nossa vida. Não é apenas uma resposta no âmbito transcendental e espiritual, de conforto psicológico, não só nesse aspecto. Ele age nesse aspecto, ele renova a nossa mente. Ele nos faz enxergar o mundo, nos faz enxergar as dificuldades, os dilemas, os desafios de forma diferente. Não angustiado, mas na certeza de que o Espírito Santo é conosco. Mas não é só nesse sentido que o próprio Deus age e manifesta-se na nossa vida e na história da humanidade. Ele também se manifesta de forma física, material em nossas vidas. Por isso que eu chamo de uma manifestação integral, porque ele transforma o nosso pensar e nos abençoa também de forma física. Às vezes a gente pode pensar em várias dimensões dessa atuação de Deus, de bênçãos de Deus. A gente pode pensar numa dimensão financeira, através de uma promoção, através de um trabalho, através de um benefício social, através da ação de outras pessoas nos abençoando. Um exemplo disso, eu estive semana retrasada cortando o cabelo e conversando com o meu barbeiro, e você sabe que a situação de barbeiros, cabeleireiros ficou mais difícil por conta da pandemia, foi proibido de trabalhar, e nesse sentido ele ficou sem dinheiro. Os clientes dele, com o coração quebrantado, acabavam pagando 3, 4 cortes a mais, pagavam valores a mais por cada corte. Isso é manifestação física, notória de Deus na vida daquela pessoa. Nós temos a manifestação de Deus na saúde, nós temos manifestação de Deus também nas relações sociais, nas relações de família. Todas essas relações e movimentações é a ação do Espírito Santo através do poder do Senhor Jesus nas nossas vidas. É uma atuação maravilhosa e integral. Eu convido, a gente tem duas formas de enfrentar os nossos dilemas, as nossas tribulações, as dificuldades que nós passamos. Uma forma é viver angustiado, tentando resolver os problemas com as nossas próprias mãos e na força dos nossos braços. Outra questão, a outra forma de viver é viver com coragem, na coragem do Espírito Santo, colocando nas mãos dele os nossos dilemas, as nossas situações, pedindo a ele, clamando a ele, para que ele haja de forma integral na nossa vida, transformando o nosso ser, o nosso pensamento, renovando a nossa mente e também nos abençoando no nosso dia a dia. Eu convido a você a viver de forma corajosa a partir de hoje. Peço a você agora que feche os seus olhos e vamos clamar ao Senhor Jesus. Querido Deus, Pai amado, Senhor, eu apresento a Ti, Senhor, a vida de cada um desses ouvintes. Não que eles estejam distantes ou que eles sejam virtuais, mas eles são reais, que enfrentam seus dilemas reais e que precisam, Senhor, do mover real da Sua mão sobre a vida de cada um deles. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha a incomodar com o Teu Espírito Santo o coração de cada um deles. Que eles de alguma forma, meu Pai, possam se encorajar no Senhor. Que eles possam confiar as vidas deles, Senhor, ao Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha transformar, Senhor, a vida de cada um daqueles que ouvem a nossa vida. Assim, Senhor, depositamos a nossa confiança, a nossa vida e o nosso ser, o nosso futuro em Tuas mãos. Oramos assim, crendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, obrigado a todos que estão nesse momento ao vivo conosco, orando conosco, refletindo conosco sobre a palavra de Deus, e que Deus possa abençoá-los cada dia mais de forma
abundante. E eu convido você, se você está aqui em Jundiaí, pertinho aqui dentro da cidade ou na região aqui da cidade, eu peço você que amanhã das 9 até às 16 horas, que você compareça lá na nossa igreja, na Avenida Odil Campos Sais 110, lá no Vianello, que nós estaremos fazendo uma ação social, recolhendo alimentos, para que a gente possa distribuir para aqueles que estão necessitados nesse momento de confinamento, de pandemia, de crise de saúde, de crise financeira. Eu conto com você para que esteja conosco nessa ação social, nessa ação do coração, para abençoar essas vidas que estão precisando. Assim eu agradeço a presença de vocês e mais uma vez eu deixo um abraço forte e convido você a domingo, 7 horas da noite, aqui mesmo no canal IPI Jundiaí do YouTube, de participar conosco do nosso culto dominical de louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.